Esse clima aqui, vou contar, hein? Coisa boa. Gente, até você que está assistindo, vem para cá, gente. É muito confortável. Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou com a minha esposa, Gisélia. Ela deve estar lá fora, porque ela está com um bebê. E ele é meu filho, entendeu? Quem me conhece sabe como é que é. E aí ela está tentando contornar as coisas lá. Gisele é minha esposa, Roberlan meu filho. Roberlan, para ser em homenagem, né? Alguém tinha que ter o meu nome, já que ninguém dá o meu nome para criança nenhuma, eu dou para o meu. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Capítulo 37, versículo 28. Eu estou certinho aí, eu estou tá tranquilo? Tá bacana? Ah, então tá bom, graças a Deus. Aqueles que acharam, coloquem-se de pé, por gentileza. Ficar em pé sem achar não vale, tá, gente? Isso, aquele que achou, fique de pé. Não é vergonha não encontrar. Agora, não encontrar e agir como quem encontrou aí é vergonha. Então, Gênesis, capítulo 37. Eu sei que com certeza alguém iria encarnar, porque é o primeiro livro da Bíblia, mas ainda assim não é vergonha não encontrar. Tiago, por exemplo, está procurando e nem por isso ninguém está encarnando nele, né? Ô gente, assim vocês não querem. Então, Gênesis capítulo 37, do versículo 28 ao 36. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rúben voltou ao poço e viu que seu irmão não estava mais lá. Rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? E aí, para encurtar um pouco, mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muito. Chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Querido Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque se o Senhor assim não fizer, de nada vai adiantar nada que fizermos aqui. Então nós precisamos, nós imploramos, nós dependemos deste milagre. Transforma, Deus, a minha fala, transforma, Deus, a minha produção, o meu estudo, transforma isso em voz do Senhor neste lugar. Só o Senhor pode fazer isso, ninguém mais. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu não sei, eu sei que assim, hoje em dia as músicas ficam antigas muito rápido. Eu não acho a música antiga, mas hoje em dia alguém já deve achar essa música antiga. É Sonhos de Deus, da Ludmilla Feber. O pessoal aqui da viola sabe tocar essa música? Já teve um tempo aqui que essa música foi cantada, né? Então hoje essa música é antiga. Então quem já puder, já tiver ligado, se preparar aí, porque eu vou precisar dela. E o que eu quero falar aqui nessa noite é algo que você com certeza sabe que existe. Hoje em dia, né, tem os crentes que declaram, que determinam, que profetizam, mas no final das contas o sofrimento bate a nossa porta. Determinando, dando soco na mão, batendo na madeira, sei lá, fazendo simpatia, qualquer coisa, o problema bate na nossa porta. E quando o sofrimento vem, machuca o nosso coração, as lágrimas rolam teimosas no nosso rosto, e muitas vezes parece que nada é capaz de aliviar a nossa dor,
Os livros na estante não conseguem ajudar a gente, as frases de efeito. Não adianta vir aquele irmão falar, não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o problema o tamanho do seu Deus. Não adianta dizer isso para a gente, porque é no calo da gente que está doendo. Então, eu não sei você, mas tem um negócio que me deixa chateado, é quando alguém que não está passando pelo meu problema, trata o meu problema como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Dá vontade de dizer aqui no público, dá uma raiva, mas eu não posso, né? A gente que é pastor tem que parecer que é extraterrestre, né? Que não fica com raiva nem nada. Mas o que acontece? O sofrimento vem para todo mundo. Quisera eu que você não passasse por sofrimento. Quisera eu que meu filho, minha esposa, meu pai, minha falecida mãe não passasse por sofrimento. Quisera eu sei que o pastor Demerval está aqui sorrindo, mas eu desconfio que ele também enfrenta lutas e sofrimento. Quisera eu que nenhum de nós passássemos, mas já que a gente passa, eu gostaria de fazer desse sermão um pedido para você. Faça do sofrimento um degrau para o seu crescimento. Mais uma vez, faça do sofrimento um degrau para o seu crescimento. Faça do sofrimento um degrau para o seu sofrimento. O sofrimento não bateu na sua porta. Ele arrombou a sua porta e entrou pela sua casa. Você não convidou o sofrimento para a sua casa. Você não pediu a Deus pelo sofrimento. Mas ele veio. Porque vivemos num mundo caído. Vivemos num mundo em que você faz o dever de casa, mas alguém que não faz traz problema para você. Vivemos num mundo em que os pais se esforçam, fazem de tudo para o filho ser o melhor homem ou a melhor mulher do mundo. Mas o tonto pega o conselho, o miserável que aparece pelo caminho e faz uma besteira, e você que fez tudo certinho, fica aí chorando por causa de uma decisão estúpida de um filho. Muitas vezes o marido ele se dedica, se esmera para dar o melhor e fazer o melhor para a esposa. Mas a infeliz só sabe reclamar. Ou de repente aquela esposa que é dedicada, é aquela esposa que toda a sogra pediu para o filho, mas o que acontece? O marido não valoriza, sempre reclama. A mulher vai, faz aquilo, se esforça, se dedica, e ele acha que não é mais do que obrigação dela. Vivemos num mundo caído, em que você pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas alguém vai assassinar sua reputação, alguém vai falar mal de você, alguém vai encontrar um defeito naquilo que você se esmerou para preparar. Você de repente pensa, ninguém está de olho no meu carro velho, alguém está de olho no seu carro velho. Ninguém está de olho no meu xing-ling, alguém está de olho no seu xing-ling. Ah, pastor, mas na minha mulher ninguém está de olho, minha mulher está velha, tem gente que está de olho na sua mulher velha. Eu não sei se dá para você perceber que sempre tem alguém cobiçando aquilo que você acha que ninguém cobiçaria. Saul tinha tudo, Davi não tinha nada. Mas Saul se mordia de inveja de Davi. E não foi diferente com José. José foi alvo da inveja dos seus irmãos. Ele estava cercado de matadores de sonhos. Seus irmãos quase que se consumiam de inveja. A culpa não era de José. Seu pai o tratava com diferença. Minha falecida mãe dizia que amava todos os filhos igualmente. Nunca acreditei nela. E nesse caso, claro, as mães daqui, né, cidade do Rio de Janeiro, prefeito Marcelo Quilibera, é outro nível. As mães aqui amam os filhos igualmente, mas as mães lá na Baixada não são assim não. E aí o que acontece? Diante dessa situação, eu não sei se dá para vocês perceberem, né, o povo aqui reage, pastor, deixa eu ficar na minha. E aí nesse caso, eu não sei se dá para você perceber, meu irmão, que José, ele era alvo de um amor diferenciado, e ele não pediu isso. Mas a coisa começou lá atrás. Seu pai tinha a sua mãe como uma esposa preferida. Jacó tinha 4 mulheres, 2 eram esposas e 2 eram servas das esposas. Claro, né, que o homem brasileiro pensaria assim, isso que é vida. Bem, depende. Se ele está pensando no prazer egoísta dele, legal. Mas se ele está pensando em desenvolvimento de competência, não sei se Jacó era top de linha não, mas fazer o quê? Né? E aí nesse caso, tem gente que para andar com uma bicicleta tem dificuldade, imagina com 4 Ferrari, mas tá tranquilo. E aí nesse caso, quem entendeu a língua estranha, não interpreta para ninguém, é mistério. E aí diante desse caso, o que acontece naquele contexto ali?
José, como preferia uma mulher, preferia o seu filho. E os outros que viram a mãe rejeitada e que se viram rejeitados, não estou justificando a maldade que fizeram com José, mas dá para explicar, gente. Dá para explicar. E José, adolescente, nisso que tem sonhos, Deus mostra as coisas para ele. Eu não sei se dá para perceber que o ambiente de milagres não te impede de pecar. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas tinha panelinha, tinha divisão, tinha disse-me-disse, tinha rebelião, tinha gente querendo aparecer, tinha pecado de todo tipo. Gente que xaropava, tinha o camarada que pegava a mulher do pai, e tinha o Taramanaia também. Então não sei se dá para perceber que o fato de Jacó ser homem de Deus, o fato de José receber revelações de Deus, não fez de José alguém perfeito, não fez de Jacó alguém perfeito. Isso tem que ajudar a gente a botar a barba de molho. O fato de Deus usar você não significa que Satanás não pode usar também. O fato de Deus agir na sua vida não significa que você está imune às ações do maligno e que você precisa estar atento para não dar lugar. Eu não sei se dá para perceber que o que aconteceu com José, ele foi contar para os irmãos: eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava por cima da carne seca e vocês ficavam tudo olhando para mim. Os caras já estavam mordidos. Quando ele contou isso, né, foi o fim da picada. E aí, a história você conhece. Quem não conhece, né, vai no YouTube, ou então tenta ver lá no site da Record, a novela de José, e você com certeza vai ver todo o final, se você nunca assistiu. Mas agora eu quero focar nessa parte aqui, em que seus irmãos o vendem, em que ele é vendido por aqueles que deveriam guardá-lo, ele é maltratado por aqueles que deveriam protegê-lo, ele é injustiçado por aqueles que deveriam tomar conta dele, e pior, ele é traído naqueles em quem ele confiava. Acho que já aconteceu com pelo menos um ou dois de vocês aqui isso, né? Só que os seus irmãos não conseguiam perceber o seguinte: que cada maldade, cada malignidade, cada armação, cada golpe, cada coisa ruim servia como oportunidade para o agir de Deus, servia como oportunidade para Deus operar milagre na vida de José, servia para que José alcançasse o potencial máximo daquilo que Deus tinha entregado de talento na vida dele. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Romanos 8:28 diz que todas, não algumas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama de Deus, quem ama a Deus, diz um amém, por favor. Amém. Opa, glória a Deus por isso. Então, se você ama a Deus, tudo coopera. Fala para o teu vizinho, tudo coopera. Tudo coopera, tudo coopera. Está entendendo? Aquele camarada que quer pegar o teu cargo lá na empresa que você trabalha, tudo coopera. Aquele chefe que está pensando em demitir você porque você não faz aquele jogo, entendeu, né? Os Paranauê, entendeu? Só que é o seguinte: acima do teu chefe, acima do dono da empresa está Deus, e quem te sustenta é Deus. O teu chefe é apenas um canal, o teu patrão é apenas um canal, a empresa é apenas um canal, a fonte é Deus, e a fonte que é Deus nunca vai secar na sua vida. Amém? E aí, diante dessa situação, tudo que os seus irmãos fizeram de mal contra ele só serviram para ele galgar posições mais altas do que ele mesmo imaginava. José, o máximo que seria o herdeiro de umas 5 cabeças de gado lá na casa do pai dele. Mas por causa da malignidade dos seus irmãos, ele se tornou o segundo em comando da maior potência do seu tempo. Aí eu gostaria que você voltasse para casa e abraçasse a sua tribulação, porque ela é a porta do seu sucesso. É ela que vai fazer você se tornar melhor do que quando você entrou por ela. É claro que tem gente que está com a vida boa e é infeliz, porque contentamento e infelicidade não tem a ver com o que acontece do lado de fora, tem a ver com o que acontece do lado de dentro. Existem pessoas que não têm metade do que você tem e talvez tenham o dobro da sua felicidade, e existem pessoas que têm o dobro do que você tem e às vezes não tem metade da sua felicidade. Paulo fala: aprendi
a viver contente em toda e qualquer situação. Sou honrado? Glória a Deus. Sou humilhado? Glória a Deus. Geladeira cheia de carne de primeira? Glória a Deus. Geladeira cheia de água e os 30 ovos que a galinha chorou para colocar, freguês. Glória a Deus também. Está entendendo? Tem um monte de gente me tratando bem, glória a Deus. Tem um monte de gente me tratando mal, glória a Deus. Sabe por quê? Eu mereci o inferno. Eu não tenho nada, nunca tive nada e nunca vou ter nada. Então ninguém nunca vai tirar nada de mim. Eu tenho Deus. E Deus é o suficiente. Vocês cantaram agora há pouco aqui. Por Ele ser o nosso pastor, nada nos falta. Não quer dizer que nós tenhamos tudo. Só quer dizer que aquilo que nos falta, não nos faz falta, porque Ele pode suprir todas as nossas carências. E aí, vindo para cá, eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: seus irmãos tiraram José do poço e venderam e levaram para o Egito. Eu não sei se você percebe que quando um inimigo declarado ataca você, não machuca tanto. Não machuca tanto. Aquela dona que está de olho no seu marido, que parece o baixinho da casa, mas para ela é o Geliquini. Então aquela dona ali, você já espera qualquer coisa dela. Se bobear quando seu marido sai, o botãozinho aberto, fala, fecha esse botão aí, rapaz. Tu tá entendendo? Porque tu já está de olho na lambisgoia. Agora, se é uma parente sua, aí dói, porque você não está esperando. Se é uma irmã de sangue, aí dói, você não está esperando. Se é sua mãe ou se é sua filha, aí dói, porque você não está esperando. É diferente. E aí o que acontece aqui com José? Ele não tem um inimigo declarado. Até porque inimigos não traem. Amigos traem. Por isso que dói. E aí a gente olha para cá e verifica o seguinte, né? Que quando o pai, a mãe, o irmão, o amigo, a esposa, o marido, a namorada, o namorado faz um negócio desse, machuca muito. Mas eu gostaria de pedir a você uma coisa: não permita que a dor provocada por uma decepção com alguém muito chegado a você tire as suas esperanças na concretização dos sonhos de Deus para a sua vida. Não permita. Existem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não pode evitar. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer: decidir alimentar ou desnutrir o que nos acontece. Tem gente que fala coisa ofensiva para mim, e eu decido se eu vou engolir ou se eu vou vomitar. Infelizmente a tendência da gente é engolir. Eu não merecia isso, eu passei por isso, eu fiz isso. Ainda mais gente que é pastor, né? Imagina, eu fico pensando às vezes algumas coisas assim, o pastor devia fazer isso, fazer aquilo outro, vai dar vontade de fazer igual Deus perguntou para Jó: onde estavas tu quando eu tive que subir o morro com uma mãe? E aí, se o bandido acha que eu sou polícia, me quebra. Se o polícia acha que eu sou bandido, me quebra. E aí eu fui lá para falar de Jesus, e o cara rejeita. E aí quem que está no seminário pensando que vai passar por uma experiência dessa? Onde estavas tu quando eu saio 2h pouca da madrugada da casa de um casal para resolver crise conjugal que eu não arrumei? Onde estavas tu quando, por exemplo, fulano morreu e aí você foi no sepultamento dele, e aí depois outro fulano morreu, você foi no sepultamento do outro, você já está com trauma de passar por aquele cemitério, mas você é o pastor e você precisa estar lá para confortar aquela pessoa, e ninguém te pergunta se você tem trauma de cemitério ou não. Aí um infeliz desse quer dizer como eu tenho que pastorear quando ele não pegou a minha estrada, não teve o calo do meu sapato, não sangrou o meu machucado, não suou o meu suor. Aí nessa hora, sabe o que alguns pastores fazem? Chora, fica triste, quero morrer. 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 Quero mor
Meu irmão, é mesmo? Não sirvo não? Tá legal, seu nome é Deus agora? Não sirvo não, para você eu não sirvo, mas para Deus eu sirvo, tá ok? Então pronto, vida que segue, entende? Eu não sei se você percebe que muitas vezes a gente tem a tendência de assim, mas fulano disse que eu não presto, e o fulano que disse que você não presta, ele presta? Quem presta? Pelo amor de Deus! Eu não sei se dá para perceber. Eu lembro que uma vez um obreiro chegou para mim e falou assim: pastor, minha vida é um livro aberto. Eu falei: irmão, então a sujeira está na capa, porque a Bíblia não mente. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? Mas Deus sonda os corações. Então, de repente, alguém fez alguma coisa muito ruim com você. Você pode passar os próximos 20 anos guardando isso no coração, ou você pode aprender a lição e fazer como Lázaro: estou passando pela prova dando glória a Deus. Até porque é o seguinte, falaram mal de você e você nunca falou mal de ninguém. Você está certo disso? Nunca falou mal de ninguém, tem certeza? Você nunca falhou numa promessa? Você nunca fez nada do que se envergonha? Só isso aí já ajuda a gente a perdoar os outros. É só a gente se olhar no espelho. É só a gente ver o vacilo que a gente comete. Eu não sei se dá para perceber, meu irmão. Eu não sei se dá para perceber. E aí, nisso, seus próprios irmãos o venderam. E daí? Pastor, você fala isso que você não passou pelo que eu passei. Sim, eu não passei pelo que você passou. Agora, você acha que só os seus pais que não são os melhores pais do mundo? Você acha que só o seu casamento que tem problemas? Você acha que só sua mãe morreu doente? Você acha que só você deixou de estudar em escola particular? Tem muita gente sofrendo aí também. Só que tem aqueles que pegam o limão e fazem uma limonada. Tem aqueles que chupam o limão e ficam dizendo que o limão é azedo. A pergunta é quem você quer ser na trajetória da sua vida. E isso não tem a ver com a tribulação. A tribulação vem para todo mundo. A questão é o que você faz com a tribulação que veio contra você. Essa decisão é sua, de ninguém mais. Quando Satanás fala para Deus, eu olho para aquilo e falo assim: nessa hora o pai da mentira falou a verdade. Pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Só que o diabo não conhecia Jó. Jó era um cara diferente. Mesmo com a vida toda arrebentada, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele tomou uma decisão diferente. Alguns talvez dissessem assim: não quero saber mais de Deus. De que adianta? E é interessante que você sabe que o Satanás tocou em Jó, mas Jó não soube, morreu sem saber. A gente que leu sabe. Sabe por quê? Porque na caminhada com Deus a gente não precisa saber os porquês. O que a gente precisa saber é que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. É isso que a gente precisa saber. Ainda que eu ande por um vale sombrio e mortal, não vou temer mal algum. Porque a questão não é a ausência de problemas, a questão é a presença de Deus. E aí, talvez venha aquela ideia, né, de que mas é minha família, as pessoas da igreja deviam ser mais preocupadas comigo, o mundo tem muita injustiça. José, a caravana da dor não pode deter você, porque grandes são os sonhos de Deus para a sua vida. Desculpa, fala um amém aí, por favor. Amém. Isso. Está dando para entender? Eu creio que Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. Talvez você olhe e pense assim: mas essa minha situação aqui é o fim. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que quando chega o fim, é a hora do milagre. É naquela hora que Faraó está atrás, o mar está na frente, a morte é certa, que Deus faz o milagre. É naquela hora que, por exemplo, o médico diz:
sua sentença é essa: você não tem mais saída. Porque quando acontece um milagre, você é obrigado a dizer que é Deus. Você não tem como dizer que é uma coincidência, é isso, você não pode dizer. Sabe por quê? Porque você estava condenado. Só que Deus abre porta onde não tem porta, irmão. E talvez a sua fé não modifique a situação, mas pode modificar a sua atitude. Tem gente que é feliz com uma vida mais difícil do que a sua. E tem gente que é infeliz com uma vida melhor, aparentemente, do que a sua. Contentamento é algo interno. Ah, porque se eu arrumar uma namorada, eu vou ser feliz. Cara, se tu é infeliz, você acha que ter uma namorada vai te deixar feliz? Está arriscado de você deixar a namorada que estava feliz, infeliz. Porque infeliz com infeliz não ficam felizes. Infeliz com infeliz torna o outro infeliz. Não tem esse negócio de assim, porque quando eu ganhar um salário maior, não é bem assim. Porque às vezes a gente ganha mais dinheiro, e com mais dinheiro se destrói mais ainda. Imagina, você vai tomar uma pinga ali, chega uma hora que o português fala assim: fulano, chega, tu não está pagando. Eu varro a calçada aqui para você. Não, tua dívida é muito, não dá, varrer calçada não paga. Agora, se você tem 2 mil no bolso, aí tu ainda humilha o cara. Ô Porto, bota aí que eu estou pagando, eu quero mais, eu quero, bota de novo, bota de novo, bota de novo. Quem disse? A questão, meu irmão, não sei se dá para perceber que assim, tem gente que zoa quando alguém fala que o dinheiro não traz felicidade. Porque a questão do dinheiro tem a ver com potencializar. Se você está bem, o dinheiro só vai te fazer bem, mas se você está mal, o dinheiro só vai ser combustível para coisas ruins ainda acontecer. Eu não sei se deu para você perceber, a sua solução está em você. Senhor, abençoa a minha vida. Deus está abençoando através de você. Abençoa a minha casa, está abençoando através de você. O problema é que você talvez não esteja vendo que você é imagem e semelhança de Deus. Pastor, mas distorcida pelo pecado, mas restaurada em Cristo Jesus. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é a resposta de Deus para aquela família. O meu pai me tratou assim, minha mãe me tratou assim. E Deus colocou você naquela família para a redenção daquela casa. Está dando para entender? Minha mulher fez aquilo, meu marido fez aquilo. E Deus está usando tudo isso daí para você crescer, ficar mais forte. E aí, diante dessa situação, eu gostaria, que você pudesse estar pensando nisso. E aí, por exemplo, no caso de José, quando Rubem descobre a situação, porque ele queria livrar o irmão, e aí ele, meu Deus, para onde eu vou agora? O jovem não está lá. Tem aquelas pessoas que ficam abatidas pelo nosso mal, mas não por causa da nossa causa, mas por causa da pele deles. Já viu aquela pessoa que assim, ela até gostaria de detonar você, mas ela sabe que se ela detonar você, ela fica queimada. Então, ela não te detona, não é porque ela gosta de você, mas é porque ela se gosta. Então, como ela está preocupada com ela, então ela não faz. E aí o que acontece é que é o seguinte: muitas vezes a gente percebe que a gente está cercado por pessoas que não são legais. A preocupação de Rubem era: o que eu vou contar para o meu pai? E não meu irmão, meu sangue. E aí eu gostaria que você pensasse nisso. O mundo não é cor de rosa, irmão. As pessoas nos ferem, elas nos decepcionam, coisas ruins acontecem. E eu queria só contar um segredo para você: você também é uma pessoa, tá? Pegou a visão? E aí nesse caso é importante a gente pensar o seguinte, que nem sempre, mesmo que as pessoas queiram, nem sempre elas vão poder nos proteger. Nem sempre. Existem coisas que estão além do limite das outras pessoas. Por isso que é importante a gente confiar em Deus. Porque se meu pai e minha mãe me deixar, o Senhor não vai me abandonar. Minha mãe pode esquecer de mim, diz a Bíblia, mas Deus não vai esquecer de mim. O meu nome está gravado na palma da sua mão. Agora, que uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque José estava sozinho, José estava desamparado, José estava no fundo do poço, mas Deus estava com José. E onde Deus está,
há possibilidades de milagres e transformações. Eu estou achando que o clima de montanha, não sei não, hein? Igreja, entre em oração aí. Então, nesse caso, nós observamos o seguinte, que enquanto as pessoas, que por mais que queiram nos proteger, têm um poder limitado, o seu Deus não conhece limites. Deus não conhece limites. Por acaso há impossíveis para Deus? Eu não sei, irmão, o que Deus quer que você faça, mas eu sei de um negócio: em vez de você pensar na sua capacidade, pense na capacidade de Deus. Tá bom? Ah, mas eu não tenho como. Ué, mas a obra não é de Deus? Ué, esse é o caso. Quando o pastor da minha irmã estava falando aqui sobre eu escrever para a Convenção Fluminense do ano passado, e esse ano agora eu estou escrevendo para a Brasileira, há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, eu não acreditaria que eu escreveria. O pastor Temerval sabe muito melhor do que eu, até porque é o mestre, é o faixa preta. Eu sou um faixa branca aqui, tentando fazer uma pressão, mas ele sabe muito bem que o Batista é muito cerebral. O que não falta é cabeção, gente que sabe um monte de coisa. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Só que Deus me deu oportunidade. A porta abriu, eu entrei. Eu não vou dizer, não quero. Tá doido? Não, abriu, eu passei. E se Deus abrir outra porta, eu vou passar também. Sabe por quê? Porque eu não estou para fazer a obra de Deus do meu tamanho. Eu estou para fazer a obra de Deus do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? Não sei, então eu vou fazendo. Agora, qual é a tendência da gente? Mas quem sou eu? Pastor, mas eu sou preto. Pastor, eu estou velho. Pastor, eu sou muito novo. Pastor, não tenho estudo. Esquenta não que eu prego gritado, irmão. Relaxa, fica tranquilo. E aí, meu apelido no seminário era pregador de trem. E aí, de repente, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro. Deus não está te perguntando nada, irmão. Deus te chamou, e quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era. Deus te chamou sabendo da sua capacidade e da sua incapacidade. Deus te chamou conhecendo suas qualidades e os seus defeitos. Deus chamou você do jeito que você é. Diz a Bíblia que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou eu deixar de beber para me amar. Deus não deixou, para ter uma ideia, irmãos, eu aos 16 anos de idade, eu era levado para casa, apagado, e minha irmã me deu banho, só para ter 16 anos de idade. Com menos dos 8 anos de idade, eu já sabia o gosto do São Roque, o rascante, o suave, eu já sabia o gosto da caipirinha, eu já sabia o gosto do conhaque Dreia, eu gostava do licor de anis e da Malzibia. Bebia também a Brahma, a Antártica, a Skol. Chiquinho Carió ainda não existia na época. Se existia, eu não sabia que existia. Então eu gostaria, sabe, que você pensasse o seguinte: enquanto eu estava lá, Deus já me via aqui. Deu para entender? Entende como é que é o negócio? É mais ou menos assim. Quando, por exemplo, Deus me viu lá no lar desfeito, Deus pensou no meu casamento que vai agora para 22 anos esse ano. Está dando para entender? Quando, por exemplo, o médico falou para mim que eu não tinha condições de ter filhos, Deus já tinha visto a gravidez da minha esposa. Entende como é que é o negócio? Eu não sei se dá para você perceber. E pelo que eu estou vendo, acho que Deus está dizendo que é para eu parar de pregar, porque agora vocês vão começar a prestar atenção na temperatura, né? E aí, nesse caso, em relação a isso, eu gostaria que você pudesse pensar o seguinte: Deus pode proteger você, ou pode permitir algumas dificuldades acontecer na sua vida, para o seu processo, para o seu desenvolvimento. E eu gostaria que, haja o que houver, Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo no meio da tormenta. Deus está agindo no meio da sua madrugada. Deus está agindo no meio da sua eternidade. Deus está agindo no meio da sua dívida. Deus está agindo na crise do seu casamento. Deus está agindo, irmão. José, essa caravana de midianitas não está levando você para a desgraça. Essa caravana da dor está levando você para a sua vitória. Sabe por quê? Porque Deus está agindo. Deus está agindo.
E aí eu gostaria, sabe, que você pudesse observar que ele é invisível, mas a sua ação é perceptível desde que você abra os olhos da fé. E fé é certeza do que se espera e convicção daquilo que a gente não vê. E aí talvez você diga, mas como é que eu vou ter certeza do que eu não vejo? Simples. Seu mecânico consertou o seu carro. E aí você vai viajar para São Paulo. Ué, você sem saber de mecânica, você consegue acreditar no seu mecânico? Você pegou o ônibus e ele foi lá para o elevado do Joá. E se aquela roda soltar? Mas você não pensa nisso, você até dorme no ônibus, baba e tudo, e fica batendo com a cabeça assim no vidro. Se você pode confiar no mecânico da empresa de ônibus, por que você não pode confiar naquele que colocou a terra a uma distância do sol que não frita e nem congela? Raciocina comigo. Se você pode confiar que essa cadeira que está aí não vai soltar o pé e você não vai cair aí sentado, por que você não pode confiar naquele que colocou unhas e pelos no bebê, no ventre de uma mãe? O que é mais difícil para Deus fazer? Raciocina comigo. E aí eu gostaria, sabe, que você pudesse pensar nisso. E aí os irmãos de José ainda falam, olha, achamos isso aqui, veja se é a túnica do seu filho. Eles não falam, vejam se é a túnica do meu irmão. Veja se é a túnica do nosso irmão. Veja se é a túnica de José. Já reparou que quando a pessoa está meio mordida com a outra, ela não fala o nome? Nunca repararam isso não? Ô amado, hoje não, porque eu já estou indo para 50 anos, né? Estou com 45, mas alguns anos atrás, quando a pessoa ficava chateada comigo, falava, ô garoto, entendeu? Porque falou, ô garoto, está querendo dizer o seguinte, você, pastor, é um garoto, eu te vi de calça, quando eu já era adulto, você tinha calça curta. Quem é você para falar alguma coisa para mim? Tá dando para me ver, né, gente? Então beleza, vamos que vamos. E aí, diante desse caso, ainda bem que tem uma luz aqui, não, porque a gente que é preto desde pequenininho sabe como é que é, né? E aí, nesse caso, agora só falta alguém me processar porque eu disse que eu sou preto. E aí, diante dessa situação, eu gostaria, né, que você me ajudasse a raciocinar o seguinte, né, que em relação aos filhos de Jacó, eu não posso responsabilizá-los pelos ressentimentos, mas eu preciso criticar a atitude deles em relação aos seus irmãos. Eles estavam deixando a raiz de amargura contaminá-los. E aí eu gostaria de pedir a você o seguinte, não se deixe contaminar. Como esse depende do Wi-Fi, vai ter que entrar de novo, começar tudo de novo, mas o bom é que aquele ali está rolando. E aí, se você, por exemplo, estiver prestando atenção, né, no que está acontecendo lá fora, depois você vai no canal Roberlan Julião Palavra Simples, e aí você presta atenção em tudo aquilo que você não prestou na hora que eu estava pregando. Vamos continuar. E aí, cuidado, meu irmão. Cuidado quando você não conseguir mais se dirigir pessoalmente a alguém. Cuidado quando você não conseguir mais mencionar o nome de alguém. Cuidado quando você não conseguir mais apertar a mão de alguém. Já viu que tem pessoas... Irmão, chega aqui um instantinho, coisa rápida. Não vou pedir para você dançar não, relaxa. Tem gente que segura a mão da gente assim, ó. Quase que assim, ó. Não quero apertar a sua mão. Obrigado, meu irmão. Entende? Tem aquelas pessoas que você vai cumprimentar, sabe? E é um olhar carregado, um olhar pesado. E às vezes quando você pergunta assim, fulano, eu te fiz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E a pessoa fala assim, nada não. Mas fala um nada não meio estranho. E aí eu gostaria, sabe, que você, em vez de pensar nessas pessoas, pensasse em você. Não permita que a amargura tome conta do seu coração. Não permita que você fique envenenado em relação a alguém. Não permita que quando você pensar em alguém, porque tem gente que é tão ruim, que quando você pensa nela, você quase fica resfriado. Eu sei que é verdade. Tem gente que é assim, tem gente que deixa a gente para baixo só da gente pensar nela. Mas ainda assim, o que a pessoa faz contra nós não é tão determinante contra nós quanto aquilo que a gente alimenta em relação a essa pessoa. A ofensa, irmãos, só vai ficar no nosso coração se a gente deixar. Fulano de repente fez alguma coisa contra mim, mas agora eu só vou deixar, isso só vai criar árvores e frutos
se eu permitir que a raiz seja cultivada. E o que a gente faz? A Bíblia fala para a gente perdoar. Quando a Bíblia fala para a gente perdoar, a Bíblia não está falando para a gente perdoar por causa do outro, não. Porque quando você perdoa, você mesmo se beneficia. Porque quem vive amargurado, sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela vai bebendo veneno e querendo que o outro morra. E à medida que o outro melhora, ela fica pior ainda. Agora pensa bem, o cara me deu um soco no meu nariz, aí eu fico magoado com ele, e aí eu fico torcendo para ele bater com o carro, aí ele vai e compra um carro novo. Aí além da dor do meu nariz, tem a dor da humilhação e tem a dor de eu ter desejado que ele piorasse de vida e ele melhorou de vida. E a cada melhora que essa pessoa tem, pior para mim. Agora quando eu perdoo, eu cancelo. E sabe fulano? Fulano, vida que segue, a fila andou, deixa para lá. Olha, fulana de tal, não sei o que lá, deixa que ela seja feliz, deixa ela pra... Porque sempre tem alguém para contar, né, gente? Já reparou? Sempre tem alguém que gosta de ver o circo pegar fogo com um palhaço dentro. Que o palhaço não seja você. Perdoa. A vida segue, a fila anda, a catraca gira. Tá entendendo? Ah, a pessoa te fez mal. Se ela te fez mal, deixa aquele mal lá no passado. Você vai ressentir uma dor que você sentiu e não foi bom para você? Pelo amor de Deus, né? Então, o que aconteceu com esses caras? Eles se deixaram destruir pela mágoa do seu irmão, pela amargura com o seu irmão. E aí eu não sei se dá para perceber que diante desse quadro aí, o outro se torna em seu coração culpado por tudo que acontece. A pessoa amargurada, ela tenta responsabilizar sempre. Sabe por quê que eu bati na minha mãe? Eu bati na minha mãe. Foi porque quando eu era criança, o meu pai, não sei o que, não sei o que, não sei lá. Sabe por que eu dei um soco no olho do meu vizinho? Porque o pastor fez não sei o que lá comigo. Sabe por quê que eu não arrumei um bom emprego? Porque a minha mãe não me botou numa escola particular. Sabe? Ou seja, eu estou sempre procurando um culpado de estimação. Eu estou sempre responsabilizando um e o outro. Eu estou sempre fazendo coisas do tipo, opa, toma de volta. E aí, eu estou sempre fazendo coisas assim, quando eu deveria matar do peito e falar assim, olha, tudo bem, eu passei por isso tudo, mas não é por isso que eu vou me tornar pior do que eu estou. Pelo contrário. Então, se o cachorro te morde, você vai morder o cachorro? Pelo amor de Deus. E tem gente que morde, né, gente? Fazer o quê? Então, diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber. Você não perdoa a pessoa, não permite que ninguém defenda, e José foi alvo disso. E é importante você lembrar que alguém pode ser. Até porque talvez você não fez nada para ofender a pessoa, mas a pessoa já estava mordida e se sentiu ofendida. Tem isso também, sabia? Tem gente que fica ofendido com você só porque você está feliz. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui numa igreja, e aí a igreja me fez uma recepção legal. Eu fui e botei no Instagram. Aí uma pessoa falou para mim assim, quando você faz isso, você pode estar ofendendo as outras igrejas. Eu falei, não, eu estou elogiando a igreja que me tratou legal, meu Deus do céu. Se a outra se sente ofendida, não é um problema meu. Eu não estou criticando quem me trata de um jeito, eu estou elogiando quem me trata de outro. Mas você percebe que assim, tem coisa que não é problema seu, é problema da pessoa. A pessoa ela já está com uma carga no ombro. E o que você faz, ela já está com uma lente contaminada. Quem usa óculos escuros vê tudo escuro, filho. Entende? A Bíblia fala que os olhos são a lâmpada do corpo. E que se os olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Tem gente que nunca vai ver nada positivo. E aí, eu gostaria que você pensasse o seguinte, que ninguém está livre de ser vitimado, como aconteceu com José. E ninguém está livre de vitimar alguém, como os irmãos de José fizeram com eles. Todos nós somos seres humanos. Eu acredito que você já deve ter magoado alguém. Eu acredito que você já deve ter prejudicado alguém, consciente ou inconscientemente. Nem que seja aquela pessoa no trânsito. Você estava com pressa, você estava nervoso, você tem uma explicação, mas prejudicou alguém. Ou então, de repente, aquela manobra que a gente faz, bateu, amassou o carro da pessoa, mas ninguém viu, não quer saber, né? Deus perdoa, tu sabe de tudo, Senhor, né? Só Deus pode me julgar e pronto. Está dando para entender? E aí nisso, Jacó estava ali chorando muitos dias por seu filho. E eu aprendo aqui que o fato de prejudicar os outros não faz com que eu seja realmente beneficiado. Tem gente que faz com que
Tem gente que faz algo perverso contra alguém, pensando em conseguir o que aquela pessoa tinha. Os irmãos de José o prejudicaram, mas não conseguiram ocupar o seu lugar no coração de Jacó. E o que eu aprendo aqui? Que nós não precisamos construir as nossas vidas pela desgraça dos outros. Eu uma vez escutei uma história, não sei nem se isso é verdade, tomara que não seja, de uma dona que chegou para o pastor e falou assim, já estou acabando, tá, irmãos? Uma dona que chegou para o pastor e falou assim: pastor, ora por mim porque eu estou perto de arrumar o meu marido. Aí o pastor todo feliz, né, porque aquela irmã queria muito o marido e tudo e tal. Poxa, irmã, nós vamos orar e tudo, e aí, quando que eu vou conhecer? Pastor, falta só o último obstáculo, mas daqui a pouco a gente resolve. Então, irmã, fala aí o que é para a gente orar. Ah, pastor, é a mulher dele, né? Aí eu pergunto para você, você acha que uma pessoa, né, vai ser feliz com a tragédia de alguém? Acho que você é maior do que isso. Você não precisa de aumentar de salário às custas de um chefe prejudicado. Até porque o inimigo do meu inimigo não é meu amigo. Quem usa você para demissão de alguém, quem usa você para tirar o cargo de alguém, quem usa você para fazer alguma coisa contra alguém, uma hora vai fazer contra você. É uma questão de caráter. Quem fala mal de mim para você, você acha que não fala de você para ninguém? Está dando para entender? É importante você pensar nisso. Sabe, não construa a sua vida com o sofrimento de ninguém, com a desgraça de ninguém. Ô irmão, pelo amor de Deus, olha, eu não quero ser feliz às custas do seu sofrimento. Estou fora, estou saindo, não estou aí, tudo tal. O pastor Demerval me conhece um pouco mais de perto, sabe, né, que eu estou naquela situação que alguns chamam de desigrejado, demitido, desempregado, seja lá o que for, né? A gente que é batista, né?